Olá, tudo bem, minha gente? Mais um bloco de perguntas e respostas. E agora vamos para as perguntas. Bom, doutor, que cuidados eu devo tomar antes de fazer uma cirurgia plástica? Então, existe uma série de cuidados a tomar pessoais antes de uma cirurgia plástica. Primeiro, toda cirurgia plástica necessita de exames, uma vez que é um procedimento cirúrgico, tem riscos e você precisa estar saudável. Segundo, você precisa ter a consciência que você vai ter um pós e vai precisar de uma recuperação. Terceiro, os cuidados com a escolha do profissional, onde você deve ter uma boa afinidade com o médico e você tem que tirar todas as dúvidas acerca do procedimento para que você fique satisfeita com o ato cirúrgico, com o pós-cirúrgico e se sinta segura consigo mesma. E, logicamente, cuidados nutricionais. A paciente tem que estar bem nutrida, não pode estar fazendo dietas exageradas ou regimes exagerados, causando uma queda de imunidade, uma vez que isso dificulta a regeneração tecidual e causa repercussão no pós-operatório. Quando eu preciso voltar ao consultório depois da cirurgia? Isso aí é muito individual. Geralmente, na primeira semana, vemos a paciente 2 vezes após a cirurgia. Então, a paciente vai ao consultório 2 dias após a cirurgia, 1 semana após, e fica tendo visitas regulares, semanal ou quinzenal, a depender do quadro da paciente, dependendo de como evolui, se ela tem alguma queixa ou não, ela pode ir antes ou postergar, depender se ela mora um pouco mais longe ou não. Cada profissional tem uma rotina, mas a rotina geralmente é essa: o cirurgião opera, dá alta no outro dia, em cirurgias que a paciente dorme, 2 dias após a alta, a paciente vai no consultório, ou no outro dia após a alta, e vai tendo visitas regulares, de forma com que você vai se sentindo segura, uma vez que ele vai passando para você o que está acontecendo no pós-operatório. Mais uma pergunta: toda cirurgia deixa cicatriz? E essas cicatrizes ficam muito aparentes? Bom, cirurgia plástica, o nome já fala, cirurgia. Tem cicatriz, certo? Vai ter cortes e necessita de recuperação dessas cicatrizes. O formato da cicatriz ou padrão de cicatrização depende de uma série de fatores. Depende do fator nutricional, depende de fator genético, depende de que tipo de cicatriz e onde é a cicatriz e depende de como você leva o pós-operatório. Se a paciente exagera no pós-operatório, se a paciente não faz o repouso recomendado, se a paciente tem uma tendência à cicatriz hipertrófica ou queloide, se a paciente ela tem alguma desordem cicatricial, a cicatriz pode ficar um pouco mais grosseira. Caso não, a tendência é a cicatriz ficar fina com o decorrer dos meses, e caso ainda fique alguma questão aparente, existem algumas medidas que podem ser tomadas, como laser, como corticoide intralesional, como alguns tipos de pomadas cicatrizantes e fitas de silicone que deixam as cicatrizes mais fininhas. Doutor, fazer uma cirurgia plástica tem riscos? Como qualquer procedimento cirúrgico, a cirurgia plástica apresenta riscos. Riscos inerentes ao paciente, riscos inerentes ao procedimento e riscos de complicação. Isso é um fato, tá? Riscos inerentes ao paciente, nós fazemos uma busca ativa com exames pré-operatórios, onde a gente vê se a paciente está saudável e apta para operar. Riscos inerentes ao procedimento, a depender do procedimento, a depender de horas de procedimento, a paciente pode apresentar um pouco mais de risco ou não de complicações. Riscos pós-operatórios, de abrir pontinho, de ter infecção no pós-operatório, esses riscos são inerentes do organismo, junto com o manejo da cirurgia, com o manejo do curativo e, lógico, a depender do caso, necessita de intervenção médica, tanto do ponto de vista clínico ou do ponto de vista cirúrgico. Toda cirurgia plástica tem riscos. Os riscos não são grandes, os riscos não são rotineiros, mas sim, toda cirurgia plástica apresenta riscos. Doutor, podem ser feitas cirurgias plásticas juntas, combinadas? Se sim, quais? Na cirurgia plástica, nós procuramos operar a paciente no máximo em sobrepeso, não em obesidade. Isso quer dizer que no máximo sobrepeso a gente consegue fazer cirurgias combinadas. Cirurgias combinadas vai depender do que a paciente necessita ou tem como queixa. Então, se a paciente tem queixa de excesso de tecido na mama e também gordurinhas localizadas no abdômen, pode-se fazer uma lipo de abdômen associada a uma suspensão mamária. Se a paciente tem queixas de gordurinhas nos flancos e uma mama pequena, pode fazer uma prótese de mama com uma lipo de flancos. Então, existe uma série de fatores que dependem muito do caso da paciente, depende se a paciente é saudável e se a paciente não está acima do peso. E dá sim para fazer cirurgias combinadas seletivas. Doutor, posso engravidar após fazer uma cirurgia plástica? Você pode engravidar a qualquer momento, certo? Não é recomendado engravidar após uma cirurgia plástica, porque você pode perder a cirurgia.
Nós já tivemos pacientes que engravidaram no pós-cirúrgico, colocaram prótese de silicone e depois engravidaram logo em seguida. A mama cresceu muito e a cirurgia, logicamente, foi perdida. Ou pacientes que fizeram abdominoplastia e depois de um tempo engravidam e a barriga cresce muito, existe a possibilidade de formar mais pele, a paciente continuar a ter um excesso de pele. Então, a gravidez, como qualquer procedimento fisiológico, mas a gravidez especificamente, um ambiente diferente, onde o organismo se prepara para crescer. Cresce o útero, cresce a barriga, o tecido adiposo ele se hipertrofia, então o teu organismo fica ávido para nutrir o teu bebê. Então, logicamente, se você fez uma cirurgia plástica e você engravidou, existe a possibilidade de você perder a cirurgia ou algum grau de resultado estético que você teve na cirurgia. Como é a anestesia? Dormirei durante o procedimento, não terei dor? Bom, a anestesia, toda vez que a paciente vai se submeter a um procedimento cirúrgico, ela passa em avaliação com o anestesista, onde ele explica os tipos de anestesia, mas a anestesia pode ser geral, pode ser hack em anestesia, pode ser uma sedação junto com algum bloqueio, ou hack ou peridural, ou uma anestesia geral com peridural analgésica. Então, a anestesia hoje é uma das condições mais seguras na medicina. Então, a anestesia dá muita segurança ao cirurgião, uma vez que o paciente está monitorizado, o anestesista está em sala e as medicações são extremamente conhecidas, com seu tempo de ação também muito bem conhecidos. Então, antigamente, se tinha-se um medo muito grande sobre a anestesia. Talvez tivesse algum tipo de sentido desse medo, mas hoje as medicações são super conhecidas. O seu tempo de ação, quer dizer, a sua duração é muito controlada e existe um aparato tecnológico onde a paciente é monitorizada que dá para ver tudo o que está passando a paciente e, lógico, com o anestesista capacitado do lado, a cirurgia fica muito segura. Doutor, como é a recuperação após uma abdominoplastia e uma lipoaspiração? Bom, são recuperações diferentes se fizerem procedimentos diferentes. A abdominoplastia ou lipoabdominoplastia, que é a associação de abdominoplastia com lipoaspiração, precisa de uma recuperação específica. Por quê? Uma parte do teu abdômen vai ser cortado e descartado, e a parte de cima do umbigo vai ser esticada até embaixo, onde era mais ou menos a localização da cicatriz da cesárea. Então, necessariamente, você tem que andar encurvada. Na lipoaspiração sozinha, são pequenos furinhos que são feitos e lipoaspirados das áreas que se queixam ao paciente ou às pacientes. Isso significa que não tem grandes cortes e a paciente não precisa andar encurvada. A recuperação é mais rápida só da lipoaspiração. A paciente volta ao mercado de trabalho mais rápido, a paciente volta ao convívio social de uma forma mais rápida. Em que idade a abdominoplastia geralmente é realizada? Não existe uma idade específica para a realização da abdominoplastia. Não existe um padrão. Geralmente as pacientes que procuram abdominoplastia são pacientes que já tiveram bebê, pacientes que já tiveram sua prole constituída e têm excesso de pele e excesso de gordurinha sobrando. Mas também já realizamos procedimentos de abdominoplastia com lipoaspiração em pacientes que nunca tiveram filhos. Às vezes, geneticamente, você já é mais gordinha, você já cresce com um pouco de excesso de pele, você já cresce com um pouco de excesso de gordura e necessita de remoção. E, logicamente, às vezes, só fazendo a lipoaspiração, não há condição de ficar uma resposta contente, pode sobrar mais pele. Então, aí a gente lança mão da abdominoplastia, associada à lipoaspiração ou não, para retirar esse excesso de pele que causa insatisfação na paciente. Doutor, existe muita dor no pós-cirúrgico de abdominoplastia? Não, a paciente geralmente não sente dor, uma vez que o abdômen vai estar um pouco anestesiado, certo? O que pode sentir, como eu falei anteriormente, como a paciente na abdominoplastia tem que andar encurvada nos primeiros dias, ela sente um pouco de desconforto nas costas e dor nas costas, porque você geralmente não tem costume de ficar andando encurvado. E no pós-imediato de abdominoplastia, nos primeiros semanas ou 15 dias, a paciente necessita sim de andar encurvada. Quando poderei ver o resultado da abdominoplastia? A abdominoplastia, o resultado começa a aparecer em torno de 1 a 2 meses, porque o descolamento de tecido e a lipoaspiração complementar, ela promove uma mudança da arquitetura da drenagem linfática regional. Significa que a paciente fica mais retentora, ela fica um pouco mais endurecida, a barriga fica mais durinha. Com o decorrer das semanas e com o decorrer das drenagens que são feitas no pós-operatório para justamente tirar esse endurecimento, o resultado estético começa a aparecer. De 1 para 2 meses o resultado já está bem agradável. A lipoaspiração emagrece? A cirurgia plástica ela não foi feita para emagrecimento, certo? Por quê? Porque o emagrecimento ele necessita de uma série de fatores. Ele necessita do comprometimento individual do paciente com dieta, ele necessita de gasto energético, então você precisa fazer atividades físicas, e a lipoaspiração ela serve apenas para retirar gorduras localizadas. Porém, eu vou emagrecer, eu vou me sentir mais magra, eu vou reduzir medidas com a lipoaspiração? Sim, óbvio, vão ser reduzidas medidas. Você vai se sentir mais magra, você vai se sentir mais fininha. Porém, a redução global de peso, ela depende de uma série de fatores. Da associação da lipoaspiração com uma boa hidratação,
manutenção e foco na dieta e atividade física. Com esses 4 elementos, você consegue sim emagrecer. Qual a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Bom, lipoescultura é a lipoaspiração de 3 áreas no organismo. Vamos supor, eu faço a lipoaspiração da barriga, mas eu também estou me queixando das costas e também estou me queixando dos flancos. Então, se eu faço a lipoaspiração de barriga, costas e flancos, é uma lipoescultura. Doutor, quero fazer uma lipoaspiração e quero fazer enxerto, eu quero fazer uma lipoaspiração de costas, abdômen e fazer enxerto de gordura no bumbum. É uma lipoescultura. E o que é uma lipoaspiração? É apenas retirar, por via de cânulas, uma ação mecânica, gordurinhas localizadas de uma área apenas. Então vamos supor, eu me queixo de gordurinha nas costas, então vou fazer uma lipo das costas, uma lipoaspiração das costas, por conta de uma área só, chama-se lipoaspiração. É apenas uma definição. Na lipoescultura nada mais é do que uma lipoaspiração, sendo que de 2 áreas. Doutor, a lipo-HD é uma cirurgia perigosa? Toda cirurgia plástica tem riscos. Não existe cirurgias plásticas diferentes onde exista ausência de risco. Tá? A lipo-HD, como qualquer lipoaspiração, predispõe a alguns riscos. Riscos do procedimento, riscos individuais do paciente e riscos de complicações no pós-operatório. A conversa com seu médico acerca sobre sua saúde, sobre o tempo de duração da cirurgia, se a cirurgia da lipo-HD vai ser associada com outro procedimento, se vai fazer algum tipo de profilaxia para tromboembolismo, tudo isso vai compor o cenário onde vai se aumentar um pouquinho os riscos ou diminuir um pouquinho os riscos. Toda cirurgia plástica apresenta riscos, mas não são riscos altos, são riscos bem baixos. Bom, gente, acabou esse bloco de perguntas e respostas e qualquer dúvida que tiver, manda inbox que em tempo oportuno nós vamos responder a tua pergunta aqui no vídeo.